Tem momentos na vida em que o mundo para. Não por causa de um acidente, nem por alguma tragédia fora de nós. Mas porque, de repente, a verdade que a gente vinha empurrando com o pé resolve gritar bem no meio da sala. E quando ela grita, não tem como fingir que não ouviu. Era uma sexta-feira, dessas que começam com promessas de paz e acabam virando terremoto. Eu e a Lorena tínhamos brigado no início da semana. Coisa boba, discussão pequena. Um mal-entendido sobre um jantar que ela esqueceu de avisar. Mas a gente se acertou. Ou pelo menos foi isso que eu quis acreditar. Naquela noite, eu estava lavando a louça quando ela chegou perto da porta com uma pressa que não combinava com o que a gente costumava viver. Vestida como quem queria ser notada. Um vestido preto, curto demais pro frio que fazia, e salto alto daqueles que ela só usava em festas de casamento. Fazia meses que eu não via ela com aquele perfume. O mesmo da época em que a gente se conheceu. Fiquei parado, esponja molhada na mão, observando. Lorena olhou para mim como quem olha por cima de um muro. Disse com a maior naturalidade: vou sair com a Milena e o pessoal. Não me espera. Eu gelei. Era um evento que eu já tinha deixado claro que me incomodava. A tal festa na casa do ex-namorado da Milena, que sempre me pareceu um circo de más intenções. Mas Lorena, que sempre dizia que respeitava os meus limites, naquele momento não pediu permissão nem se deu ao trabalho de disfarçar. Só pegou as chaves do carro, deu uma última ajeitada no batom diante do espelho da sala e foi embora. Sem beijo. Sem olhar. Sem nem se preocupar em fingir que se importava. Eu fiquei ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O som da porta se fechando ainda ecoava quando percebi que meu corpo estava rígido, como se tivesse levado uma pancada. A noite foi um arrastar de minutos silenciosos. Andei pela casa como quem procura algo que não sabe o que perdeu. Tentei assistir TV, tentei ler, até tentei dormir. Nada funcionava. O relógio avançava, e com ele, minha ansiedade. 1 da manhã. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. Eu me sentei na beirada do sofá e encarei o celular. O número dela era o primeiro da lista. Meu polegar tremia em cima da tela. E então eu fiz algo que prometi para mim mesmo que nunca faria. Abri o aplicativo da operadora e olhei o histórico de chamadas do plano que compartilhávamos. Demorou menos de 1 minuto para eu encontrar. Um número desconhecido, repetido dezenas de vezes nas últimas semanas. Ligações curtas, mensagens trocadas sempre depois da meia-noite. Vários dias seguidos. Eu podia tentar me enganar. Dizer que era trabalho. Algum parente. Um engano. Mas não era. A gente sabe. No fundo, a gente sempre sabe. Meu coração batia alto, como se quisesse sair do peito e fugir daquele sofá. E ainda assim, eu não desliguei o celular. Fiquei ali, na penumbra da sala, cercado por fantasmas que até então eu fingia que não existiam. Quando o dia começou a clarear, eu já não tinha forças para levantar. Os olhos ardendo, a cabeça pesada de tanta suposição. O celular continuava mudo. E o silêncio dela, para mim, foi o mais alto de todos os gritos. Às 7h40, ouvi o som dos saltos dela na calçada. O barulho familiar de quem voltava para casa depois de passar a madrugada fora, sem culpa, sem pressa. Lorena entrou pela porta como se tivesse ido comprar pão. Rosto cansado, maquiagem borrada e aquele cheiro de balada que se agarra na pele da gente como se quisesse contar a história inteira. Ela olhou para mim com um sorriso preguiçoso e disse: "Bom dia." Como se fosse. E naquele momento, entendi que a pior dor não vem da traição em si, mas da tranquilidade de quem trai, como se o outro não importasse. E foi ali, naquela sala gelada de um sábado sem alma, que percebi: quem ama, sofre. Mas quem ignora, mata aos poucos. Ela passou por mim como se eu fosse um móvel velho da casa. Sem desculpa. Sem explicação. Apenas um bom dia jogado no ar, como se nada tivesse acontecido. Eu me levantei devagar, sentindo o corpo pesar como se carregasse anos de cansaço. A voz saiu antes que eu pudesse controlar. "Onde você estava?" Lorena parou no corredor, virou-se com calma, como quem escuta uma pergunta sem importância. "Ué, eu te falei. Na festa. Com a Milena." O tom era de impaciência. Não o tom de quem se sente culpada. Mas o de quem se incomoda por ser questionada. "Eu passei a noite inteira te esperando. Não recebi uma mensagem, uma ligação. Nada. Isso pra você é normal?" Ela deu de ombros. Literalmente. Como se minhas palavras fossem apenas barulho. Eu avisei. "E, sinceramente, você tá fazendo drama."
A gente não é adolescente. Foi nesse instante que algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva. Foi clareza. A certeza de que o que eu estava sentindo não era exagero. Era abandono. Tentei manter a calma, mas as palavras saíram cortantes. Quem é ele? Ela congelou. Não por muito tempo. Mas o suficiente para eu perceber. Que conversa é essa? Tá paranoico agora? Não me enrola, Lorena. Eu vi o histórico do nosso plano. Tem um número que aparece todo dia. De madrugada. Enquanto eu dormia do seu lado. O silêncio que veio depois foi quase cruel. Ela me olhou com uma expressão que não era de culpa, nem de medo. Era desprezo. Você invadiu minha privacidade? Como se a traição fosse menos grave do que eu ter descoberto. Quem é ele? Insisti. Ela cruzou os braços, desviou o olhar, e murmurou com irritação. É ninguém. Um amigo. Você tá exagerando. Mas a voz dela já não era firme. Ela parecia mais preocupada em sustentar a mentira do que em esconder a verdade. Eu dei um passo à frente. A voz baixa, mas firme. Você se arrumou toda, saiu sem se importar comigo, voltou sem dar explicação. E agora quer que eu acredite que é só amizade? Foi a primeira vez que vi a máscara dela rachar. O rosto endureceu. Ela respondeu num tom seco. Você não manda em mim. Eu posso falar com quem eu quiser. E foi ali que a ficha caiu de vez. Ela não se arrependia. Não tinha remorso. Na verdade, parecia até aliviada por não ter que fingir mais. Ela virou de costas e foi em direção ao quarto. Tô exausta. Vou dormir. A porta se fechou com um clique suave, mas para mim, soou como um estrondo. Eu permaneci parado no corredor, olhando para o nada. A mulher com quem dividi tantos anos, tantos planos, estava a poucos metros de mim, mas parecia morar em outro universo. Um universo onde eu não existia mais. O pior não foi o que ela fez. Foi o jeito que ela fez. Sem medo. Sem peso na consciência. Como se a dor que eu sentia fosse apenas um detalhe da qual ela não era mais responsável. Naquela manhã, pela primeira vez, me senti como um intruso dentro da própria casa. E foi nesse vazio entre as palavras que eu entendi. Quando alguém para de se importar, o silêncio vira sentença. O resto do dia passou devagar, arrastando uma melancolia espessa como neblina de fim de inverno. Lorena dormia no quarto, ou fingia que dormia. Eu fiquei na sala, afundado no sofá, tentando juntar os pedaços do que, até poucas horas antes, eu chamava de vida. Por volta das 8 da manhã, meu celular vibrou. Por um segundo, meu coração disparou. Achei que fosse ela, talvez com alguma tentativa de justificar o injustificável. Mas não. Era só uma notificação automática do nosso plano de celular. E foi aí que veio o golpe final. Um novo SMS tinha acabado de chegar. Do mesmo número. Sim. Enquanto ela ainda estava dentro da casa, a menos de 10 passos de mim, o tal ninguém mandava mensagem. Eu não sei o que me moveu, se foi raiva, curiosidade ou só desespero. Mas cliquei no número e vi o nome salvo, Marcos. Não havia registros anteriores dele em nossos círculos de amizade. Não era colega de trabalho. Não era primo. Não era conhecido. Era só isso, Marcos. Um estranho com quem minha esposa trocava mensagens apaixonadas enquanto eu dormia no quarto ao lado. As mãos tremiam. Eu abri o histórico de chamadas. 46 ligações em 2 semanas. Quase todas depois da meia-noite. Ali não havia mais dúvida. Só o gosto amargo da confirmação. A porta do quarto rangeu, e ela apareceu no corredor. O rosto calmo, como se nada tivesse acontecido. Ainda tá nessa? Disse ela, num tom quase preguiçoso. Eu a encarei em silêncio. O celular na mão, o nome estampado na tela. Eu sei que é ele, murmurei. Marcos. É esse o nome, né? Ela hesitou. Por um instante, apenas respirou fundo. Depois, com um leve encolher de ombros, soltou. Ah. E daí? Como se tivesse admitido ter esquecido de tirar o lixo. Como se não fosse grave. Como se fosse normal. Eu não respondi. Meu corpo estava parado, mas dentro de mim havia uma tempestade. A dor tinha dado lugar a uma frieza assustadora. Aquela calma que a gente só sente quando já perdeu tudo. Quanto tempo? Ela revirou os olhos, como quem acha a pergunta tola. Uns 2 meses, talvez 3. Não lembro direito. Não lembra? Repeti, sem emoção. Isso para você é tão irrelevante assim? Ela cruzou os braços. Encostou-se no batente da porta com uma postura de impaciência. Olha, Gregório,
a gente já tava se afastando faz tempo. Você tava sempre no seu mundo. Eu precisava de espaço. Espaço. A palavra ecoou como uma bofetada. E foi por isso que você resolveu se entregar para outro? Porque eu perguntei onde você tava. Porque eu me importei. Ela respondeu com uma calma que beirava o cinismo. A gente só ficou mesmo semana passada. Se é isso que te incomoda tanto. Naquele instante, entendi que não adiantava procurar arrependimento. Porque ela não via erro no que fez. Não se achava culpada. Não havia vergonha nos olhos dela. Só frieza. Distância. E o pior, indiferença. Fiquei alguns segundos sem saber o que dizer. Só consegui murmurar. Sai. O quê? Vai embora. Agora. Ela hesitou. Pela primeira vez, pareceu surpresa. Vai para onde quiser. Mas daqui, você sai. Ela não discutiu. Pegou a bolsa, calçou os sapatos e saiu. Sem olhar para trás. Sem tentar consertar nada. Nem uma última palavra. A porta se fechou com um estrondo que calou tudo dentro da casa. Fiquei ali, parado, olhando para o vazio que ela deixou. E o silêncio, antes insuportável, agora parecia o único som possível. Porque tem portas que, quando se fecham, levam com elas tudo que a gente achava que era amor. O silêncio que veio depois da saída de Lorena não era mais o mesmo. Antes ele gritava. Agora, parecia morto. Como se a ausência dela tivesse sugado até o ar da casa. E, ainda assim, pela primeira vez em semanas, eu consegui respirar sem o peso da dúvida. Ela se foi. De verdade. Eu me joguei no sofá e encarei o teto por longos minutos. O celular ainda estava ali, em cima da mesa, como se fosse uma prova de crime. A última notificação da operadora ainda brilhava na tela. Uma mensagem do Marcos enviada menos de 20 minutos depois que ela chegou em casa. E pensar que eu acreditava que o problema entre nós era só cansaço. Levantei num impulso e fui até o armário da área de serviço. Peguei um saco preto, daqueles de lixo grosso, e comecei a andar pela casa recolhendo tudo que era dela. Comecei pelas coisas mais óbvias: escova de cabelo, perfume, maquiagem espalhada na pia do banheiro. Depois vieram os livros que ela nunca terminava, o chinelo que ela insistia em deixar na porta, e até a caneca rachada que ela usava todo santo dia. A cada objeto, uma memória. A cada memória, um corte novo. Mas continuei. Sem parar. Como se limpar a casa fosse a única forma de esvaziar também a dor. As fotos foram as piores. Especialmente uma, da nossa primeira viagem juntos, na praia do Forte. Estávamos sorrindo, deitados na areia, como se nada pudesse nos atingir. Rasguei aquela imagem ao meio sem pensar duas vezes. E as metades foram direto pro fundo do saco, como todo o resto. A casa ficou estranha. Gelada. Mas limpa. Quando terminei, deixei o saco ao lado da porta. Senti um alívio estranho. Como se eu tivesse arrancado um peso que nem sabia que carregava. Foi quando meu celular vibrou novamente. Mas, dessa vez, não era Lorena. Era meu melhor amigo, André. Tá tudo bem, irmão? Não. Não estava. Mas respondi o que a gente sempre responde quando não quer desabar: vou ficar. Poucos minutos depois, ele me ligou. A voz dele estava preocupada, mas firme. Me conta, cara. O que aconteceu? E eu contei. Do início ao fim. Com pausas longas, voz trêmula e o coração ainda sangrando. André ouviu tudo em silêncio. E, no final, suspirou. Eu não sei o que dizer. Nunca imaginei isso vindo dela. Nem eu, respondi. E esse é o problema. A gente nunca imagina, até acontecer. Do outro lado da linha, ele tentou me dar conselhos. Falar sobre perdão, sobre recomeços. Mas eu nem queria ouvir. Aquela parte de mim que ainda cogitava o e se estava morta. Depois que desligamos, sentei à mesa e vi o laptop dela ainda aberto. A tela escura, mas ligada. Uma parte de mim hesitou. A outra já estava cansada de não saber. Cliquei. Não havia senha. Em menos de 3 cliques, encontrei os e-mails. E lá estava ele, Marcos. O nome estampado em dezenas de mensagens trocadas com carinho, cumplicidade, até fotos juntos. Não era só um caso. Era uma vida paralela. Com planos, viagens, apelidos, promessas. Fechei o laptop com um estalo seco. Me apoiei no balcão da cozinha, tentando não cair. Não era só traição. Era construção. Ela tinha edificado uma nova versão dela mesma com outro cara, enquanto deixava ruínas para mim.
E naquele instante, entendi que o amor pode até sobreviver à dor. Mas não sobrevive à indiferença. Depois de tudo o que eu li naquele notebook, voltei a sentar no sofá como se meu corpo já não soubesse mais funcionar. Eu estava lá, mas parecia ausente. O rosto dela sorrindo ao lado de Marcos naquela foto não me saía da cabeça. Era o mesmo sorriso que ela tinha me dado anos atrás, no nosso noivado, quando jurou que seria só eu. Só nós dois. Mas ali estava ela, vibrante, apaixonada, com outro. E não parecia arrependida. Eu precisava sair de casa. Respirar. Ver o céu. Sentir alguma coisa que não fosse esse aperto que não passava. Peguei meu casaco, ignorei o saco preto ainda ao lado da porta e saí. Andei sem rumo pelas ruas do bairro. Não lembro quanto tempo fiquei caminhando. Só sei que meus pés me levaram até um pequeno parque, onde pais empurravam balanços e crianças corriam entre árvores. Sentei num banco qualquer e fiquei observando. Um pai empurrava a filha no balanço com uma leveza que doía em mim. Aquela cena, tão simples, parecia de outro planeta. Foi ali que eu me perguntei: quantos de nós vivem achando que tudo está bem, enquanto o chão já está ruindo por baixo? Eu também achava que estava tudo certo. Só uma fase, um desgaste passageiro. E enquanto eu esperava o sol voltar, ela já se abrigava em outro calor. A noite começou a cair. O céu se tingia de tons alaranjados e frios. Resolvi voltar. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que vi foi o saco de lixo com as coisas dela ainda no mesmo lugar. Peguei, fui até a lixeira grande do condomínio e joguei lá dentro. O som da tampa batendo ecoou mais forte do que deveria. Parecia o fim de uma era. Voltei, sentei de novo no sofá. A casa estava diferente. Menos cheia, mas também menos pesada. O celular vibrou no bolso. Era ela. Uma mensagem curta. Podemos conversar? Meu peito apertou. Pensei em ignorar. Pensei em bloquear. Mas no fundo, uma parte de mim precisava disso. Precisava de um desfecho com voz. De um último capítulo. Ou talvez só de ouvir o que ela ainda tinha coragem de dizer. Não respondi. Apenas mandei minha localização. Ela chegou meia hora depois, de carro. O mesmo carro de sempre, mas agora parecia estranho. Como se não pertencesse mais àquele endereço. Entrou devagar, com o rosto pálido e os olhos inquietos. Nos sentamos um de frente pro outro na varanda. O mesmo lugar onde tantas vezes tomamos café e sonhamos com um futuro que não veio. Ela começou, como sempre começava quando sabia que estava errada. Gregório, eu não sei por onde começar. Fiquei em silêncio. Apenas esperei. Eu nunca quis te machucar. Juro. Mas, eu me perdi. Senti que a gente estava distante há muito tempo. E a solução foi me trocar? Ela baixou a cabeça. Murmurou algo quase inaudível. Eu me senti viva de novo. A frase me acertou como uma pedrada. Como se tudo que vivemos tivesse sido uma anestesia e só com outro ela tivesse acordado. Ela tentou continuar, mas eu levantei a mão, interrompendo. Lorena, não precisa justificar mais nada. Eu já entendi. Você só veio aqui porque achou que eu ainda estava esperando. Ela me olhou como quem finalmente percebe que perdeu. E você não está? Não mais. Ela respirou fundo. Seus olhos brilharam, mas nenhuma lágrima caiu. Então é isso? Ah. A resposta saiu firme, mas por dentro eu estava desmoronando. Ela se levantou devagar, sem dizer mais nada. Andou até a porta, hesitou por um segundo, e saiu. Sem abraço. Sem beijo. Sem adeus. Porque tem finais que não precisam de palavras. Eles apenas acontecem. E doem em silêncio. No dia seguinte, acordei sem saber exatamente onde estava. O teto do quarto era o mesmo, a cortina ainda balançava com o vento da janela entreaberta, mas alguma coisa em mim havia mudado. O corpo ainda doía, como se eu tivesse apanhado a noite inteira. Mas pela primeira vez, desde que tudo veio abaixo, eu não senti vontade de correr atrás. Levantei, fiz um café amargo demais e sentei à mesa com a mesma roupa de ontem. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente. Já não me esmagava. Era quase acolhedor. Um silêncio que dizia: acabou. O celular vibrou. Era André de novo. E aí? Sobreviveu? Respondi com um sim seco, sem abrir espaço para conversa. Eu não queria conselhos. Não queria pena. Só queria seguir. Nem que fosse com um passo por dia. Peguei os documentos, entrei no carro e fui direto ao escritório do meu advogado, Davi. Ele me recebeu com aquele jeito sereno de quem já viu muitos casamentos afundarem.
Não perguntou como eu estava. E eu agradeci por isso. Sentamos, ele abriu a pasta com os papéis e começou a falar. Como já conversamos, vocês não têm filhos nem divisão complicada de bens. Podemos solicitar o divórcio consensual. Só precisamos da assinatura dela. Assenti com a cabeça. A voz engasgada no peito. Já mandei a notificação. Ela deve responder nos próximos dias. Aquilo soou como a última pá de terra. Não sobre ela, mas sobre o que a gente foi. Nossa história agora era um processo. Um número de protocolo. Voltei para casa dirigindo devagar. Nem liguei o rádio. Só o som do motor e os pensamentos ecoando dentro de mim. Eu achava que ali era o fundo do poço. Mas ainda faltava um último soco. Chegando em casa, fui tomado por um impulso estranho. Em vez de entrar, fui direto para casa da Milena. Aquela mesma amiga que sempre serviu de álibi nas saídas noturnas de Lorena. Bati a porta com o coração acelerado. Milena atendeu com um olhar desconcertado. Gregório? Tá tudo bem? Eu fui direto. Você sabia, né? Ela hesitou. O silêncio dela confirmou tudo. Há quanto tempo? Milena cruzou os braços, desviou o olhar. Uns 2 meses. Talvez mais. Eu não sabia o que fazer. Sabia o suficiente para cobrir as saídas dela, mentir para mim, fingir que estava tudo certo. Ela tentou se justificar, dizendo que não era problema dela, que só queria proteger a amiga. Mas ali, diante de mim, ela era só mais uma peça do mesmo jogo sujo. Deixei ela falando sozinha e fui embora. No caminho, a ficha caiu, não era só Lorena que tinha me traído. Era todo um sistema de silêncio em torno dela. Um pacto invisível que me mantinha fora da verdade. Naquela noite, jogado no sofá, encarei o teto mais uma vez. Mas agora, com a certeza de que o que eu precisava não era entender os porquês. Era aceitar que não haveria respostas que me bastassem. Lorena escolheu sair. Marcos escolheu entrar. Milena escolheu se calar. E eu? Eu escolhi ficar. Mas não por ela. Por mim. No dia seguinte, doei os livros que eram dela, as roupas que ficaram para trás. Deletei o número. Troquei a fechadura da porta. Pouco a pouco, fui tirando dela o espaço que ocupava. Até que, um dia, acordei e percebi, ela já não estava mais em mim. Não completamente. Fui até a praia, sentei na areia ainda fria da manhã, e pela primeira vez em meses, sorri. Não um sorriso largo. Não de alegria. Mas de alívio. Porque às vezes, o verdadeiro recomeço não é um novo amor. É quando a gente volta a se amar. Sozinho. E em paz.